poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Eu sou Nadson Matias, apresentando aqui o nosso programa, trazendo temas cada vez mais pesados. Até a palavra saiu pesada para dizer, né? Então, pois é. Estamos aqui com o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos, e que está sempre aqui à disposição para responder às nossas perguntas, apesar de que algumas delas trazem aí para ele uma preocupação extra, né, pastor? É, pesado mesmo. Mas agradeço a Deus a oportunidade de alguma forma, poder contribuir para esclarecer alguns pontos e abençoar a sua vida, querido ouvinte, você que nos prestigia aí, através de seu dispositivo, através do rádio e outras mídias. Muito obrigado pela sua audiência. Nossa oração sempre é que Deus use o programa para abençoar você e sua família. E-mail que foi enviado no dia 6 de maio, diz assim: boa tarde, pastores Nadson e Augustus. Sempre acompanho o programa Em Poucas Palavras. A minha dúvida hoje é sobre algo particular que sofro. Sou cristão desde 2010 e tive desejos homossexuais e não heterossexuais. Então o tema do programa de hoje é: eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo. Como tratar isso? Continuando então, pastor Augustus, nosso ouvinte descreve: no ano de 2013, comecei a namorar com uma menina até há 2 meses atrás, quando disse que meus desejos e que não dava mais para namorar, já que o peso de culpa estava muito grande sobre mim, uma vez que eu senti estar enganando-a. Terminamos o namoro e conversamos com o meu amigo mais íntimo. Ele é também cristão da mesma igreja, que me deu forças para pedir ajuda de minha ex-namorada para voltarmos a namorar e ela me ajudar enquanto cristã com isso. Eu segui o conselho dele, mas a garota não quis voltar a namorar, a não ser que tivéssemos uma vida sexual ativa, mesmo antes do casamento. A coisa complica mais ainda. Rapaz. Não é? Uhum. Então eu respondi dizendo que não estava colocando meus princípios em jogo por nada. Então a minha pergunta, diz ele então, pastor, é a seguinte: eu devo aceitar, ou devo ser celibato, ou devo tentar namorar com outra garota, conversar com ela sobre a situação? Devo abandonar aquilo que eu faço na igreja? Enfim, eu sinto atração por pessoas do mesmo sexo. Como tratar isso? Isso. Nossa, complicado. A resposta aqui não é fácil não. Vamos tentar ver aqui uma por uma das indagações. Primeiro, se a pessoa tem que sair da igreja, não é? A resposta é não, desde que você se mantenha puro e fiel aos princípios da palavra de Deus. Na verdade, se você tiver relações com a sua namorada, que são relações heterossexuais, não tem muita diferença de você ter relações homossexuais. Exato. Tanto o relacionamento homossexual quanto o heterossexual são violações do princípio de Deus de que o sexo é para ser feito no casamento. Casamento é heterossexual e monogâmico. Então, tudo que fugir a essa regra é pecado diante de Deus. Então, do mesmo jeito, você estaria pecando diante de Deus se você tivesse relações com a sua namorada. E me admira que ela seja membro da igreja, não é? Foi isso que ele falou, não é? Isso, que a menina é membro da igreja. Me admira que ela seja membro da igreja, que se professe cristã e que queira ter relacionamento sexual antes do casamento, quando a Bíblia é muito clara ao ensinar que o sexo é uma bênção criada por Deus para ser desfrutada por pessoas legitimamente casadas, não é? O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, ele diz que se uma pessoa não consegue ficar solteiro, que se case, não é? Por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido, porque é melhor casar do que viver abrasado, não é? Tem gente até que brinca, né? Viver abraçado. Viver abraçado, não é? Então, o casamento é a resposta de Deus
para o impulso sexual, para o desejo sexual. Não consegue controlar-se, conter-se, então case, porque satisfazer os desejos sexuais fora do casamento sempre será considerado como fornicação. Esse é o nome que a Bíblia dá para relações fora do casamento. Então, primeira coisa, admira que essa moça tem essa posição, e já a minha primeira opinião é: não queira nada com ela, não vai lhe ajudar em absolutamente nada. Exatamente. Faz bem deixar para lá e talvez dar uma palavra para ela, não é? Chamá-la ao arrependimento e dizer que essa postura aí não é postura de crente, não. Eu acho até que ele disse isso, né? Não vou negociar os princípios, ele está sofrendo com isso. Sofrendo com isso. A segunda coisa, uma pessoa pode ser um crente verdadeiro e sentir esse tipo de paixão. O fato é que não é natural, sem dúvida. Isso aí não se discute, a Bíblia é muito clara quando fala que a homoafetividade é um desvio do padrão natural estabelecido por Deus na criação. Deus criou um homem e Deus criou uma mulher. Esse é o padrão dele para o relacionamento sexual. Homem com homem, mulher com mulher, são desvios da norma que Deus colocou, não é? Então não vamos chamar de natural, nem vamos dizer que é normal, quando a Bíblia diz que não é. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo se refere ao lesbianismo e ao homossexualismo como sendo desvios, como sendo contrários à natureza. Esse é o termo que ele usa lá em Romanos capítulo 1, né? E ele diz que isso é fruto do nosso coração enganoso. O pecado afetou de tal maneira a raça humana que nos inclina às mais diversas paixões estas que são contrárias à vontade revelada de Deus, particularmente com relação ao sexo e o casamento. Então, nós herdamos dos nossos pais essa herança da corrupção do coração, que se manifesta de maneiras diferentes, né, em diferentes pessoas. Tem pessoas que se sentem extremamente atraídas para o que é dos outros, né? Tem até um nome para isso, que é cleptomania. Tem pessoas que são extremamente inclinadas à bebedice, a beber. Outros são inclinados à violência. Outros são mentirosos contumazes. E também existe essa possibilidade dessa alteração na normalidade sexual em que uma pessoa tenha essa tendência de gostar de pessoas do mesmo sexo. O fato de que o nosso coração, por natureza, por nascimento, por herança, ele é inclinado para fazer estas coisas, isso aí não nos isenta da nossa responsabilidade. Porque embora haja essa inclinação, mas ela não é de tal maneira que anula a minha responsabilidade. Eu posso lutar contra isso, eu posso enfrentar isso aí, confrontar essas tentações e lutar contra elas, não é? Então, esse é outro ponto que é importante. Agora, também a gente tem que levar em consideração a influência do meio, né, Natsan? Sim. Porque hoje em dia a mídia só fala nisso. Os artistas, as músicas, comum, né? Há uma pressão para que a sociedade aceite isso como sendo uma coisa normal, em todo lugar. A própria educação pública, não é? O material de ensino que vem aí do MEC, forçando que as pessoas aceitem como natural uma coisa que todo mundo sabe que não é. Acho que impor, né, uma ideologia sobre quem quer que seja, qualquer pessoa. E calar a boca de quem pensa contrário, né? De forma que você vê hoje muitos jovens que estão, no mínimo, confusos, quando não influenciados por esse tipo de coisa. Então, eu diria aí para o nosso amigo o seguinte: as opções que você tem pela frente. Primeiro, com certeza, se você não se sente atraído por pessoas do outro sexo, então você não devia namorar. Não devia namorar, porque se você for namorar, você vai querer namorar com uma pessoa do mesmo sexo, vai querer namorar com um rapaz, você sendo rapaz, né? Sendo homem. Então, com certeza, isso não. Você vai ter que optar, então, por não namorar, e se isso não mudar, se não passar, vai ter que optar pelo celibato, ficar sem casar mesmo, né? É uma pergunta que ele colocou aí, uma opção que ele tem pela frente. Conheço pessoas que optaram pelo celibato, que lutam contra o desejo por pessoas do mesmo sexo e que permanecem puras, permanecem fiéis a Deus, não caíram na tentação. Numa situação dessa, de um crente que é tentado a gostar de pessoas do mesmo sexo, mas ele resiste à tentação porque tem uma diferença entre ser tentado e você cair na tentação.
então não há necessidade nenhuma de que ele abandone o trabalho que ele faz na igreja. Se o seu pastor puder tomar conhecimento e lhe apoiar e estar com você, tanto melhor. Ele está sabendo, não é? Sabe da sua luta, você tem se mantido puro, você não tem caído na tentação, você não tem influenciado outros, você mesmo não tem provocado isso em outras pessoas, então não haveria necessidade, penso eu, de você abandonar o que é que você está fazendo enquanto você permanecer, bem como qualquer outra pessoa, né, permanecer em santidade e andando lutando contra isso aí. Agora, resista à tentação de procurar uma igreja ou abraçar uma teologia, chamada teologia inclusiva, que vai dizer para você que isso é natural, foi Deus que fez assim, que o que importa é o amor, que você seja fiel. Essa é a conversa dessas igrejas chamadas inclusivas e da teologia inclusiva, que visa tirar o conceito de pecado de dentro dessa área da homoafetividade, como se a homoafetividade fosse uma coisa perfeitamente, não somente normal e natural, mas até desejável, não é? Então não vá atrás de igrejas e teologias e de autores que vão dizer para você que é normal, que você tem que assumir mesmo, sair do armário, viver em paz com sua consciência, porque você nunca vai viver em paz com sua consciência enquanto você achar que isso é uma coisa normal. O caminho certo é entender que isso é corrupção do coração, saber que Deus perdoa aqueles que reconhecem isso, Deus perdoa quem está arrependido, Deus dá graça e força para que você viva aqui nesse mundo, ainda que celibatário, sozinho, mas com o conforto de Deus e dos irmãos da igreja e de atividades que você pode exercer dentro da mesma. Então, essa é a palavra que eu lhe dou. Deus abençoe, lhe dê forças na sua luta. Você não está só. Conheço muitas outras pessoas que enfrentam a mesma dificuldade, com a graça de Deus, vão rompendo em fé. Exato. E isso é bom que se coloque, né, que se deixe claro aqui, que são pressupostos bíblicos baseados nas Escrituras Sagradas. Não tem nada a ver com a tese da homofobia que defendem os ativistas da ideologia do gênero. Pois é, por favor, não confunda o que a gente está dizendo aqui com homofobia, ao contrário, né? O que nós dizemos é que pessoas que passam por essas tentações e por essas dificuldades, elas não são diferentes de outras que sofrem tentações diversas, não é? E que lutam também contra outros desejos e outras atrações. Então, o amor de Deus em Cristo Jesus se estende poderoso também para salvar nessa situação. Ok, bom programa que nós tivemos aqui hoje com esse tema. Agradecemos a você que escreveu e esperamos que tanto você quanto outras pessoas que lutam contra o pecado da homossexualidade e outros também relacionados à questão sexual tenha aí recebido uma boa orientação do pastor Augustus, de acordo com a palavra de Deus. Pastor. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte. Ande com o Senhor e Ele haverá de firmar os seus passos. Até o próximo programa. Seja minha vida o padrão naquilo que eu falar, no procedimento, exemplo aos fiéis levar, na pureza grande também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário, Augustus Nicodemos.
Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.